Olá, muito obrigado, você que está aqui mais uma vez comigo. Eu, pastor Júlio César, junto com você. Você que está aí nos ouvindo, não importa o horário, seja pela manhã, pela tarde ou pela noite. O mais importante é que Deus ele possa te abençoar de uma forma poderosa no nome santo do Senhor Jesus. Antes de mais nada, eu gostaria que você pudesse participar conosco em um grupo. E você pode me chamar aí no WhatsApp, eu quero colocar você num grupo de oração, tá bom? Então você pode anotar o número aí, 329-8808-8150. E eu quero colocar você nesse grupo de oração aí, tá bom? Para que possamos estar orando pela sua vida e abençoar a sua vida no nome do Senhor Jesus. Hoje eu não quero aqui simplesmente estar trazendo uma mensagem para você, mas eu gostaria que juntos pudéssemos meditar em algo que a Bíblia fala e que tem se tornado algo polêmico, sem sombra de dúvida alguma. Inúmeras vezes nós ouvimos as pessoas falar a respeito de se pode cobrar ou não para pregar o Evangelho. Nós às vezes olhamos algumas críticas em cima de pregadores, cantores, alguns concordando que essas pessoas elas deveriam ganhar, algum dinheiro, como o dito popular, uma oferta, sem poder estipular um valor, sendo que as pessoas têm dificuldade de lidar com quem coloca algum tipo de valor, Acha que esta pessoa ela está fugindo, Isso é uma verdade, fugindo da verdade bíblica. Mas, queridos, eu gostaria que não ficasse somente na minha palavra, mas primeiramente na palavra de Deus. Depois nós vamos entrar aí nesse assunto, tá bom? No livro de 1 Coríntios, capítulo 9, o verso de número 3 em diante, há uma narrativa do apóstolo Paulo muito interessante. Ele diz assim: esta é a minha defesa para com os que me acusam. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura digo eu isto como homem? Ou não diz a lei também o mesmo? Pois na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando debulha. Porventura está Deus cuidando dos bois? Ou não diz certamente por nós? Com efeito, é por amor de nós que está escrito: porque o que lavra deve debrulhar com esperança de participar do fruto. Se nós semearmos para vós as coisas espirituais, será muito que de vós colhamos as materiais? Se outros participam deste direito sobre vós, por que não nós com mais justiça? Mas nós nunca usamos desse direito. Antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comam do que é do templo? E os que servem ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. É uma passagem bíblica muito interessante, do apóstolo Paulo aí, colocando em sua defesa, porque alguns dos irmãos da igreja,
estavam questionando se eles poderiam, viver da obra de Deus, ou seja, alguns concordavam, porque outros irmãos viviam somente pela obra, pregando o Evangelho, mas nesse momento o apóstolo Paulo é questionado. Alguns irmãos não aceitam essa postura. Não que o apóstolo Paulo vivia do Evangelho. Alguns pregadores, nós sabemos disso, defendem a ideia de que o apóstolo Paulo, ele fabricava tenda para se manter e com isso ele não era pesado à igreja. Relativo. Quando eu falo pesado à igreja, é que você vai ver que em algumas cartas o apóstolo Paulo questiona o abandono da igreja, onde às vezes ele passa necessidade por não ter condições financeiras. Isso é fato. Aí nós entramos agora nos dias atuais e eu te faço também essa pergunta. E você, concorda que alguém que prega o Evangelho, viva do Evangelho, seja ele um pregador, seja ele um missionário, seja ele um pastor, você aceita com que esta pessoa, ela viva 100% para a obra e com isso ela tenha o seu sustento? Mas quanto seria o sustento, pastor? É difícil de eu te falar de valor, porque vai de igreja para igreja, o cantor vai do sucesso que ele faz. Então é muito complicado eu falar para você de valores. Mas se você concorda ou não, o que passa na sua cabeça? O apóstolo Paulo, ele coloca que é justo. Apesar dele não ter essa atitude, ele coloca nesta passagem bíblica que nós lemos, que não haveria problema algum dos irmãos viverem e de estarem com outras pessoas fazendo a obra de Deus. O maior problema que nós temos nos dias atuais, isso eu acredito que é um mal muito grande, é quando as pessoas, ao invés de saber discernir ou separar uma coisa da outra, colocam todos no mesmo balaio. Eu acho que esse é o grande problema dos dias atuais. Mas é a mesma coisa de eu dizer assim, olha, os policiais são corruptos. Eu estou colocando toda uma categoria dentro da corrupção. Mas quando eu uso o termo assim, alguns policiais são corruptos, eu estou mentindo? Não. Eu estou falando uma verdade e essa verdade faz com que eu não atinja todas as pessoas. Da mesma forma, nós ouvimos hoje, as pessoas tentam atingir muito o Evangelho através do seu líder, dizendo que os pastores são pilantras, que os pastores são roubadores. Pode ter pastor roubador? Claro que sim. Pode ter pastor pilantra? Claro que sim, como em qualquer outra área. Mas o problema é que nós passamos a olhar para aquilo que é errado, ou seja, aquele que cometeu o erro, e não olhamos para aquilo que é uma bênção. Sendo assim, nós precisamos avaliar o primeiro ponto. Por que alguns pregadores, talvez nos dias atuais, estão estipulando valor para pregar? Seria porque eles são menos espirituais ou seria porque eles querem somente pregar pelo dinheiro e não conseguem enxergar o reino? Eu acredito que se você sentar com algumas pessoas, cantores, pregadores, talvez você vai ter alguns testemunhos em relação a experiências que eles tiveram. Eu não estou dizendo que temos que olhar somente para aquilo que deu errado, como eu falei anteriormente, para servir de experiência na nossa vida, para pregarmos o Evangelho. Mas uma verdade seja dita, e eu posso falar isso por experiência, que eu já fui pregador por um tempo itinerante, eu fui apresentador de eventos, então algumas vezes eu era convidado a apresentar eventos fora da minha cidade, e às vezes as pessoas faziam uma promessa de pagar a despesa. Já aconteceu de eu sair daqui de Juiz de Fora para apresentar um evento em Cachoeiro de Macacuco, lá perto de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, antes de Nova Friburgo. É claro que você vai com o maior carinho,
Mas é claro que você espera ter um mínimo quando você chega num local como esse, porque a pessoa que te chama e que se apresenta como uma pessoa cristã, uma pessoa de Deus, você acredita que ela tem. E se eu sou de Deus, eu não posso dar o pior para o meu irmão, sim ou não? Não é verdade? Eu tenho que dar um mínimo de condição, mas ok. Lembro-me que a primeira vez que eu estive lá, foi eu e um outro amigo, cantor, que também foi convidado para estar ali num evento, e haviam convidado na época também a dupla que fazia muito sucesso, Raíssa e Ravel, e entre outros cantores do Rio de Janeiro, para estar ali nesse evento. E ao chegar naquele local, foi até bem recebido, a pessoa que me contratou, muito atenciosa, me levou para fazer um lanche na padaria assim que chegamos, tal, aquela coisa toda. Eu nunca me importei com questão de luxo, se eu ia dormir em hotel, eu nunca me importei. Do momento que tenha um local adequado, eu não tive problema com isso. Mas o que aconteceu? Nós fomos lá para que ele chamava de estúdio, era um local que ele supostamente tinha um escritório da gravadora, e chegamos lá, o evento era no dia seguinte, e chegamos lá e ficamos batendo papo, tal, na hora de dormir, eu estou vendo que não tem cama, não tem nada, eu falei, uai, nós vamos dormir aonde? Será que vamos para casa de alguém? E eu lembro que ele pegou 2 esteiras, forrou no chão e colocou um lençol e falou, a cama de vocês está preparada. Não tinha mais o que fazer. E eu estava ali primeiramente pelo reino de Deus. Não era diretamente para pregar o evangelho, mas eu entendo que tudo aquilo que eu sempre me propus a fazer é para o reino de Deus. Como a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a honra e para a glória de Deus. Então naquele momento ficamos assim meio assustados, mas ok, ninguém murmurou, ninguém questionou, dormimos naquela noite. Quando foi no dia seguinte, ele disse que nós não poderíamos continuar dormindo naquele local. Eu falei, ok, ele deve arrumar um local melhor. Aí nos levou para um outro local, mais fora um pouco da cidade, e era uma casa muito simples. O problema não é a casa ser simples. E naquele momento eu vi que ele estava com as esteiras, e ele nos levou para um quartinho sem janela, com o chão de terra, e colocou aquelas esteiras ali. Nós fomos lá, a mãe dele muito educada, que era a casa da mãe dele, uma pessoa muito educada, almoçamos ali uma refeição simples, mas nós iríamos dormir naquele local, e na cidade não tinha hotel, não tinha muito o que fazer. Eu fui, apresentei o evento, o cantor cantou, houve uma série de problemas, Raíssa e Ravel não receberam o que foi prometido, outros não receberam, foi aquela confusão no final, algo assim que não é de Deus, porque o homem, independente se ele é cristão ou não, o mínimo que ele tem que ter é palavra, é o mínimo. O ser humano, o mínimo que ele tem que ter é a palavra para os seus atos. Então naquele momento faltou palavra de compromisso daquele jovem. Ele disse que algumas pessoas haviam furado com ele e tal, aquela coisa toda, mas não justificava. É tanto que Raíssa e Ravel estavam no carro aguardando e não receberam. E acabou que não foram cantar. Aí você pode até falar, mas está errado. Eles deslocaram, eles pagaram combustível. Existia um contrato para isso. E eu só estou contando isso para que você possa entender que isso é apenas um fato que ocorreu comigo, como já ocorreu outras situações. De eu sair da minha cidade para pregar em igrejas próximas, e algumas pessoas me perguntaram assim, a pessoa que me convidou, a mando do seu líder, pastor, o senhor cobra para pregar o evangelho? O senhor cobra? Não cobro não, mas eu peço a despesa, né, como é uma cidade próxima, a despesa e uma oferta, aquilo que Deus tocar no coração. Amém? Amém. Fui para o local, e na época chovendo muito, era mais ou menos uns 50 quilômetros de distância da minha cidade. Fui lá, preguei, graças a Deus, Deus abençoou, foi uma bênção aquela noite. E no final, viemos embora, e eu falei com a irmã, e a questão da despesa?
Ela falou: "Ô, pastor, a pastora não deu nem um centavo." Eu falei: "Mas a irmã não combinou com ela a despesa da minha viagem e também uma oferta?" "Combinei, mas ela não quis dar nada, pastor, ela não deu nada." Eu falei: "Mas o culto não foi uma bênção?" "Cultos?" E não, pastor, foi uma bênção, a gente viu que foi um derramar de Deus tremendo, mas ela não quis dar. Ou seja, eu tive que tirar dinheiro do meu bolso para poder estar ali ministrando. Faltou? Não faltou, mas é aquele velho ditado: combinado não é caro. Então, queridos, o que eu estou querendo dizer com isso? Muitos pregadores, muitos missionários que fazem a obra de uma forma itinerante tomaram algumas atitudes que pode parecer até mesmo grosseira, porque vivenciaram também muita coisa no campo, passaram por muita humilhação. E o pior não é isso, que às vezes você vai para um lugar, você também não tem dinheiro para voltar, você acredita que a pessoa que ela combinou com você, que ela vai te abençoar, que da mesma forma que ela falou que era para você ir, que ela te daria o dinheiro lá e pagaria a volta, muitas vezes você chega lá, ela não te dá a ida e nem tem a volta. E como é que você faz numa situação como essa? Como que você vai fazer? Então eu acredito que muitos cantores, principalmente, por passarem por algumas situações, eles tomaram essa decisão. Por isso que alguns cantores que você hoje vai contratá-los, você tem que fazer o contrato. Logo após o contrato, você tem um prazo para dar 50% do valor do cachê, e você tem um dia ou 2 dias antes do evento de fazer o depósito do restante do valor. "Ah, pastor, mas isso é um comércio." Isso é errado. Ué, mas quem que está contratando muitas das vezes não quer fazer um comércio? Será que não? Será que ele também não quer tirar algum tipo de vantagem em cima da fama daquele pregador ou daquele cantor? Se está errado, 2 estão errados, não é um só. Isso é fato. Porque quando é algo espiritual para uma igreja, geralmente você tem uma experiência diferente. Eu, muitas das vezes na igreja, eu não era de levar muito cantor, até mesmo pregador. Eu não era de levar muito. Você fala assim: "Mas por que você não era de levar pregador?" Porque eu entendo, eu estou falando eu, assim como o apóstolo Paulo disse, né? Eu não estou dizendo que todos têm que ser igual. Eu entendo que quando eu levo um pregador na igreja para ministrar para as nossas vidas, e ele é uma bênção para nós, eu não posso deixá-lo de mãos vazias. Eu tenho que abençoar a vida desse pregador. Da mesma forma que o apóstolo Paulo disse: "Se porventura eu vos abençoo como apóstolo de uma forma espiritual na vida de vocês, porventura eu não posso colher de uma forma carnal, eu não posso desfrutar?" Então eu tive isso. Todas as vezes que nós levávamos um pregador, era uma oferta, e depois levávamos ele para poder estar comendo algo conosco, num restaurante ou numa pizzaria. Isso não é porque a igreja tinha condição, não é porque a igreja é rico, é porque eu entendo que isso é um mínimo que uma igreja tem que proporcionar a alguém que ela convida para estar com ela. Só que em alguns momentos, nem esse básico algumas igrejas fazem. Algumas igrejas simplesmente chamam você, e isso, queridos, eu estou falando porque eu lido até hoje com pastores. Eu trabalhei com rádio mais de 15 anos. Eu fui produtor de eventos. Eu sei como é produzir o evento. Eu sei como é caro produzir um evento para 1.000, para 2.000. Eu produzi eventos menores, produzi grandes eventos, e sei como que é difícil. O custo é altíssimo. E você tem responsabilidades financeiras que não basta só o campo espiritual. Quando eu digo campo espiritual, não, irmão, fica na paz, Deus vai prover. Não é questão de prover. Como eu já fiz eventos que os seguranças estavam lá e eles falaram: "Olha, se não pagar, a gente não trabalha." Eu falei: "Calma, fica tranquilo, está tudo ok." Porque talvez já passaram uma situação como essa.
E por trabalharem e depois não receberem, então às vezes o chefe da segurança já tinha essa determinação e ok, isso nunca me ofendeu, porque graças a Deus todos os eventos que nós fizemos cumprimos. Alguns me deram até prejuízo, mas cumprimos a palavra. E é assim que uma pessoa tem que ser, ela tem que ter a sua palavra. Então, ao lidar com algumas pessoas e lidar com alguns pregadores, eles questionam isso. Que às vezes eles não têm o dinheiro sequer direito da gasolina, eles vão lá pela fé, acreditando que vão ser abençoados, e às vezes não são, eles ficam depois, Senhor, misericórdia, abençoa que a gasolina dê para chegar em casa, meu Deus, senão não sei como é que eu vou fazer, vou ficar com o carro parado no meio do caminho. Você acha isso justo, querido? Será que isso é justo com um homem e com uma mulher de Deus? Não abençoar quem abençoa? A Bíblia diz, dê honra a quem merece honra. Mas parece que sim, a igreja que fala contra os salteadores, parece que ama os salteadores. As pessoas parecem que estão atrás deles. Gostam dos verdadeiros usurpadores do reino. Parece que as pessoas amam esse tipo de pessoa, gostam de estar com eles, gostam de financiar eles. Isso é fato. O que eu estou falando não é conto da carochinha, é uma realidade que vivemos todos os dias. E enquanto às vezes pessoas sérias, comprometidas com o Evangelho, comprometidas com Jesus, assim como Paulo era comprometido com Jesus e com o Evangelho e os outros apóstolos, mas passavam dificuldades em alguns momentos por falta de compromisso da igreja. A igreja falava que ia abençoar e não abençoava. E muitas das vezes Deus levantava pessoas que nem cristãs eram para abençoar o ministério de Paulo, assim como Deus fez com Jesus. Levantou pessoas, mulheres da casa de César, para abençoar o ministério de Jesus. Deus levanta quem Ele quer, mas eu entendo que se Deus te levanta, você é um privilegiado de poder abençoar o reino de Deus. Ah, pastor, mas existe os falsos, sempre existiu e sempre vai existir, como existe os verdadeiros. O nosso sentimento, ele não pode ser guiado pelo falso. Ele tem que ser guiado por aquilo que é verdadeiro. Porque a palavra de Deus diz, aquele que prega o Evangelho, viva do Evangelho. Então você não pode deixar que a sua vida não seja um canal de bênçãos na vida de outras pessoas por causa do que é errado. Sabe o que eu particularmente entendo? Quando eu tenho oportunidade de ofertar na vida de alguém, ou em alguns momentos, quando algumas pessoas me pediram dinheiro por alegarem que estavam passando algum tipo de situação, porque todos nós podemos ser acometidos de alguma situação, eu sempre dei crendo que Deus está vendo. E a Bíblia diz que a nossa oferta fala diante de Deus. Deus, Ele olha para a sua oferta. Então, quando você é tocado por Deus e você doa, você não está nem doando tanto por causa da pessoa, mas porque você tem um coração obediente. Obediente primeiramente a Deus. E quando você faz isso, Deus, Ele honra a sua fé. Ele honra a determinação do seu coração. Lembra uma vez que estávamos em comunhão na casa de um casal que era na época da igreja? Estávamos ali, nós marcamos um dia, ela fez um pirão lá de peixe, compramos o peixe e tal. E foi uma delícia comer aquele peixe, depois um pirãozinho. E na hora de ir embora, já era quase 1h da manhã, e nós fomos orar. E quando nós fomos orar, Deus me incomodou. Deus falou comigo assim, dá uma oferta para ela. Eu
Eu falei assim, dá uma oferta, será que ela não vai se sentir ofendida, Deus? Mas, se o Senhor falou, está falado. E naquele exato momento, eu tirei o valor que Deus falou da minha carteira e falei com ela assim, olha, Deus falou para abençoar a sua vida. Ela disse, não, pastor, de jeito nenhum, eu não vou aceitar esse dinheiro. Não, eu falei, você não está precisando? Ela, não, estou precisando. Precisando eu estou. Mas eu não posso aceitar. Eu falei, não pode por quê? Não, pastor, eu falei, deixa eu falar uma coisa para você. Se Deus falou, está falado. Eu peguei o dinheiro, coloquei em cima da mesa e falei com ela, se você não quiser, doe para quem Deus tocar no seu coração. Mas a minha parte, eu estou fazendo. Eu estou cumprindo aquilo que Deus colocou no meu coração e eu não vou abrir mão de obedecer a Deus, porque quem vai deixar de ser abençoado sou eu. Então, eu coloquei oferta, já tinha orado, coloquei oferta e fui embora. O que ela fez ou não fez é uma questão dela com Deus. Então, queridos, quando nós olhamos as pessoas criticando, temos que tomar um cuidado, tá, queridos? Existe uma pregação demoníaca dentro das igrejas, pessoas implantadas ali pelo diabo para trazer confusão. Temos que ter mais discernimento. Pessoas que começam a pregar e falar contra dízimo, contra oferta, começam a falar contra alguém viver do evangelho. Isso é bíblico. E muitos abraçam isso, porque dão ouvidos o que a Bíblia diz sobre doutrina de demônios. Ah, pastor, mas o fulano de tal, ele é usurpador, problema dele com Deus. Não dê, se ele é usurpador, você acha que ele é usurpador? Não dê, é simples assim. Ninguém é obrigado a dar aquilo que não queira. Você não é obrigado a dar o dinheiro que você não quer dar, querido. Você não é obrigado a ofertar se você não quer ofertar. Mas se você acredita que aquela terra é boa, lança a sua semente e deixa que Deus dê o crescimento. Agora, o que não dá é vivermos esse momento que o diabo ele está tentando de todas as formas neutralizar o financeiro das igrejas. Principalmente na pandemia, a igreja passou por uma grande dificuldade. E muitos se aproveitam para poder trazer esse tipo de doutrina, para influenciar outros a começar. Num outro momento nós vamos falar sobre isso, mas algumas pessoas começam a dizer, o dízimo é Velho Testamento, dízimo não é novo, você no novo não é obrigado, ninguém é obrigado a nada, mas eu quero uma hora falar com você sobre isso. Mas eu quero me deter no que eu estou falando com você aqui. Você não pode deixar de ser abençoado, porque o outro não é abençoado. E se ele te abençoa, qual o problema? Há uma hipocrisia muito grande das pessoas. Ah, mas porque lá é cantor do mundo. Cantor do mundo, ele não consegue também cantar se ele não tiver patrocínio. Se ele não tiver um empresário, se ele não tiver quem banca o show dele, se não tiver quem vai comprar o show dele. Ou seja, para ele manter aquela estrutura, ele precisa de alguém. E no mundo físico aqui na Terra não é diferente. Quando você vai num evento, eu já fui em evento da MK no Rio de Janeiro, lá na Apoteose, um evento gigantesco para milhares de pessoas, um som absurdo, um palco absurdo, iluminação. Aquilo não é de graça. Não é de graça. A estrutura é caríssima. O evento é caríssimo, licenças que você tem que pagar, você tem que pagar a segurança, você paga isso, paga aquilo. Igreja também não é diferente, queridos. Ah, mas a igreja é diferente. Não, a igreja paga luz, paga água, paga salário. Tem igreja que tem contador, tem igreja que tem funcionário, carteira assinada. Como que a igreja vai bancar isso se não é através dos irmãos? Se não é através dos membros da igreja, vai ser através dos anjos? Deus vai enviar anjo do céu? Não,
Deus não vai enviar anjo do céu, porque esse privilégio é da igreja, é um privilégio que é seu e meu. Então, não vamos permitir que o inimigo ele feche o nosso coração. Entendo que você talvez tenha uma opinião diferente, direito seu. Não estou aqui para brigar, e muito menos nesse momento fazer um debate, apesar de ter participado de muitos debates como debatedor e como mediador. Durante muitos anos participei de debates. Mas o intuito aqui não é isso, mas de esclarecer e de trazer aquilo que está na luz das Escrituras. E sendo que muitos homens e mulheres de Deus passaram isso lá atrás. Passaram pelo mesmo problema que muitos homens e mulheres de Deus estão passando aqui hoje. Então, o que precisa ter entre nós é um despertamento. Você só consegue resolver a sua vida financeira com o espiritual. Sim, verdade. Orando, entregando a Deus. Mas você jamais vai mudar a sua vida financeira se não for com uma semente. Não existe no reino de Deus você prosperar sem semear. A sua semente é o seu fruto. Por isso que a Bíblia diz: cada um contribua segundo Deus propôs no seu coração. É uma semente. E se você não está disposto a lançar uma semente, como que você vai colher? Não tem como. Então não importa qual a denominação que você esteja, não importa de onde você está, qual estado que você está, qual a cidade que você está, a fé, ela alcança você onde você está. Mas se você não tem esse entendimento, o inimigo continua prendendo na religiosidade, prendendo em muitas coisas que impedem de você desfrutar e de outros desfrutarem. Muitas das vezes o pastor tem um coração, ele olha um terreno do lado da igreja e fala: gente, a gente pode comprar. Amém, irmãos? Vamos fazer almoço, vamos ofertar, vamos fazer alguma... Às vezes as pessoas não abraçam. As pessoas não abraçam. As pessoas não chegam junto. E não é muitas das vezes porque elas não têm, mas sim porque não querem dar. Mas quando Deus, Ele toca em você, o milagre acontece. Então, e você? Você concorda que alguém que pregue o Evangelho ou que louve, viva do ministério? Ou você acha que não? Essa pessoa não tem o direito, ela tem que ter outra profissão, ela não pode de forma alguma ficar por conta da obra de Deus. Deixe no comentário aí. Nós vamos estar depois compartilhando a live, como eu sempre faço, nas minhas redes sociais. E não tem problema você deixar, mesmo que seja uma visão ao contrário, tá bom? Eu não tenho problema com o oposto. O meu problema é com o diabo. Com você não, meu irmão. Você não é o meu inimigo. Você não é minha inimiga. Mas eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar ao seu coração. Eu quero orar por você. Quero abençoar a sua vida no nome de Jesus. Amado Deus, estamos aqui juntos, falamos um pouco da sua palavra, Deus, sobre algumas dificuldades que o apóstolo Paulo e outros apóstolos vivenciaram em suas vidas, Deus. Essa dificuldade porque alguns irmãos não conseguiam ter o entendimento daquilo que era perfeita, boa
e a agradável vontade de Deus para a vida daqueles homens. Mas eu tenho certeza, Pai, que nesse momento o Senhor está levantando pessoas com o coração abençoado, com o coração cheio de amor pela Tua obra, coração cheio de amor pelas almas. E essas pessoas, elas são vidas que lançam pão sobre as águas. São vidas que lançam a sua semente financeira quando são chamadas a esse propósito. Então, meu Deus, abençoa cada uma dessas pessoas. Que o Senhor possa despertá-las, se ainda algumas estão dormindo, Deus. E que o Teu avivamento venha sobre a vida financeira dessas pessoas, sobre a sua casa, na autoridade poderosa do nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus possa te abençoar. Eu quero te pedir mais uma vez que você possa me ajudar a divulgar aí as redes sociais, como temos aí o Kawaii, temos o TikTok, e que você sempre que estiver aí, deixe o seu comentário, curte, isso ajuda que haja engajamento. Quando você puder e quiser, deixe o seu presente aí. O meu objetivo não é estar aqui pedindo, crescendo para ganhar dinheiro no TikTok. Não que eu não precise de dinheiro, né? Até porque há pouco tempo, semana passada, estava colocando aí um pedido de oferta diante de algo que eu vivi, que foi a questão do descolamento da retina. E eu teria que fazer uma cirurgia que era em torno de R$17 mil. Eu disse para o médico que não tinha a mínima condição, não tinha esse valor. E ele me deu uma segunda oportunidade, que seria fazer uma segunda cirurgia de R$7 mil. Eu falei com ele também, no momento está complicado, doutor. E ali a minha irmã sentiu no coração de fazer algo escrito e compartilhou, e eu tomei a liberdade e compartilhei com alguns amigos, com alguns irmãos, que pudessem contribuir para que eu pudesse fazer a cirurgia. E dos 7 mil arrecadamos 1.000 e alguma coisa. Glória a Deus por isso, para as pessoas que se dispuseram. E nós temos ainda a responsabilidade de pagar o restante, porque foi pego no momento de surpresa. Não estávamos esperando, né, uma situação como essa. Mas glória a Deus. Deus está no controle de tudo. Eu ainda estou em recuperação da cirurgia. E eu creio que vai dar tudo certo. Não vou precisar fazer uma nova cirurgia, porque essa cirurgia, ela era uma cirurgia que pode ou não poderia dar certo. E se não desse, eu teria que fazer a outra cirurgia, que é mais cara. Mas Deus está no controle de tudo nas nossas vidas. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então, que você possa estar me ajudando primeiramente em oração. Oração para que Deus possa estar nos abençoando, nos dando direção ministerial e tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E é um prazer sempre ter você aqui comigo, tá bom? Que Deus te abençoe. Um grande beijo para você e toda a sua família, no nome de Jesus.